Bom dia! Abrindo nossa live de gratidão, mais uma vez estamos aqui para agradecermos a Deus, como dizem em Efésios 1:3, que é o nosso versículo-chave. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, que é o nosso Senhor, o nosso amado Jesus. Sejam bem-vindos. Deixa eu só dar um clique aqui no YouTube que eu não sei o que está acontecendo. Bem-vinda, Ana, bom dia. Pode ir deixando a sua mensagem de gratidão, né? Aquilo que você deseja agradecer ao Senhor nesta manhã, nesta terça-feira. Coloque aí o seu motivo de gratidão para que nós possamos juntos, né, dizer: Pai, muito obrigado, né, pelo que você está agradecendo hoje. O que pulsa no seu coração, o que vem à sua memória, o que vem à sua memória quando você pensa em agradecer ao Senhor. Hoje é dia de agradecermos a Deus, né? Hoje é dia de nós apresentarmos ao Senhor aquilo que nós temos no nosso coração, que nós reconhecemos, que vem dele. E eu quero convidar vocês para a gente agradecer a Deus hoje por um motivo muito especial. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem que eu até escrevi um título aqui: A bênção de servir. Nós temos lido nas últimas lives sobre o fato de estarmos num reino de luz, que nós fomos transportados do império das trevas para o reino de luz, para o reino do Filho do amor de Deus, assim diz lá em Colossenses. Ai, peraí, gente, que a minha internet aqui parece que... Deixa eu só ver isso aqui, o que está acontecendo com a internet. A Ana já está colocando aqui, né, gratidão pelas portas abertas de trabalho para meu marido. Glória a Deus, Ana. Graças a Deus, né, em tempos tão difíceis o Senhor tem trazido essa provisão para vocês. Acho que agora deu certo aqui no YouTube. Bom, então acho que agora deu certo. Graças a Deus. Então, Ana, que bênção, né? Que bênção. Graças a Deus pelo que Ele tem feito na vida de vocês. Esse link aqui do YouTube. Deixa eu só dar uma olhada aqui, aguarda só um pouquinho. Bom, então, vamos ver se vai dar certo aqui a gente continuar pelo YouTube. Ele não está transmitindo, então... Bom, vamos aqui então no Instagram, que aí eu não fico aqui com essa preocupação, né, de que se está funcionando ou não. Então, o que eu quero é compartilhar, e estava falando de Colossenses, né, que nós estamos num reino de luz, num reino de amor. E eu gostaria de ler aqui em Filipenses, capítulo 2, versículo 5 em diante.
tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, e que, existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que se devesse apegar, mas, pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então a gente vê aqui que o Senhor Jesus, ele existindo como Deus, ele abre mão dessa forma de Deus e ele assume a forma de homem para ser semelhante a nós, para em tudo, lá em Hebreus diz que ele veio para ser participante dessa natureza. Tudo que nós vivemos, tudo que nós passamos, Jesus veio viver essa humanidade. E ele abriu mão do fato de ser Deus e se esvaziou e assumiu a forma de servo, obediente até a morte e morte de cruz. O Senhor Jesus, ele é o nosso Criador. O Senhor Jesus é aquele que, quando Deus fala, haja luz, ele se manifesta, porque João vem dizer que ele é a luz. O Evangelho de João diz que a luz chegou ao mundo, a luz que ilumina todo homem, que o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Mas ele veio tabernacular, ele veio habitar entre nós. Então ele abriu mão da sua condição e veio à terra, do céu para a terra, para servir ao propósito do Pai. O propósito de Deus era a reconciliação, era a restauração do homem, a fim de que nós tivéssemos a chance, a oportunidade de nos achegarmos novamente a Deus, de vivermos novamente aquilo que Ele planejou para nós. E Jesus vem com esse objetivo, Ele vem com essa missão de restaurar o relacionamento do homem com Deus. E para isso, Ele se veste de servo. Ele abre mão de tudo e Ele vem para viver como um servo. Então, eu e você hoje, quando nós falamos eu sou servo de Deus ou eu quero servir a Deus, isso é um motivo de alegria, isso é uma grande honra para mim e para você. Porque nós estamos simplesmente, quando a gente consegue de fato servir a Deus, nós estamos imitando Jesus Cristo, nós estamos seguindo o Senhor Jesus, porque Ele veio ensinar isso. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, Ele cresceu, Ele foi batizado, Ele recebeu aquela nomeação pública de Filho de Deus no seu batismo, a voz que veio do céu, o Pai declarando, você é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. A partir desse momento, Jesus começa um processo para servir. E aí você vai ler os evangelhos e você vê que Jesus curava as pessoas, que Jesus libertava de demônios, que Jesus trazia, o toque de Jesus trazia cura, trazia prosperidade. Quando Jesus está ali com Pedro, discursando, ensinando uma multidão, e Pedro não havia pescado nada. Pedro, na verdade, ele serve Jesus, é tão lindo isso, porque Jesus chega e fala, Pedro, me empresta o teu barco. Está lá em Lucas 5 essa história. Me empresta o teu barco, Pedro. E Pedro, então, coloca o barco dele à disposição de Jesus. E ali Jesus dá o ensinamento para aquelas pessoas. Mas Jesus depois dá uma palavra para Pedro e diz, Pedro, vai um pouco mais profundo. E aí vem uma remessa de peixes que Pedro nunca havia pescado. Foi uma experiência que Pedro nunca tinha tido em toda a sua vida de trabalho, porque ali ele estava com Jesus.
Então eu quero te dizer que quando você começa a trabalhar tendo Jesus ao seu lado, ouvindo a voz de Jesus, você vai ter grandes experiências de bênçãos, de prosperidade. Quando Jesus dá uma direção para você, você obedece essa direção, você vai ter uma grande prosperidade. Então ali Jesus começa uma palavra de Jesus vem como um serviço para que Pedro pudesse prosperar no seu trabalho. Naquele dia que ele tinha lutado, feito tanto, a noite inteira tentando pescar e não conseguiu. Mas agora vem Jesus e dá uma palavra. E Pedro ele é beneficiado, ele é abençoado com a palavra de Jesus. E Jesus vai trazendo isso, vai trazendo soluções, vai trazendo cura, vai trazendo libertação. Jesus vai ensinando as pessoas. Jesus serve a multidão, trazendo a multiplicação dos pães e peixes. Aquela multidão com fome, desejando ouvir a palavra dele, mas que também precisava de um alimento, de um pão. E Jesus traz ali uma grande multiplicação. E aquelas pessoas podem ser alimentadas. Jesus como servo. E quando chega no capítulo 13 de João, nós temos aquele momento do lava-pés. Eu queria ler aqui com vocês o capítulo 13 de João, versículo 12 em diante. Tendo-lhes lavado os pés, tomou o manto, voltou a sentar-se à mesa e perguntou-lhes: entendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e fazeis bem, pois eu o sou. Então aqui a gente tem um ensinamento muito interessante. Jesus está explicando: eu sou mestre e senhor, todavia eu me coloquei como servo. Então o mestre é aquele que serve, o senhor é aquele que serve. Jesus está ensinando isso para os seus discípulos. Eu sou. Se eu, Senhor e Mestre, lavei os vossos pés, também deveis lavar os pés uns dos outros, pois eu vos dei exemplo para que façais também o mesmo. Em verdade vos digo, o escravo não é maior que seu senhor, nem o mensageiro é maior que aquele que o enviou. Se de fato sabeis essas coisas, sereis bem-aventurados se as praticardes. Então aqui está a palavra de hoje, né? Bem-aventurados se as praticardes. Quando nós entramos nessa ação, nessa atitude, nesse lugar de servir, e a gente serve a Deus servindo ao outro. Foi assim que Jesus fez aqui. Ele lavou os pés dos seus discípulos, daqueles que estavam caminhando com ele. E agora eles estão sentados à mesa e Jesus lava os pés. Então quando nós entendemos isso e nos colocamos nesse lugar, nós somos bem-aventurados. A palavra bem-aventurado, ela quer dizer feliz. Ela quer dizer abençoado. Ela quer dizer apoiado por Deus. Então a gente pode dizer: apoiado por Deus é aquele que pratica essa ação. Jesus está falando aqui: se vocês servirem uns aos outros, vocês serão bem-aventurados, vocês serão felizes. Então a posição de servos nos leva à felicidade, nos leva a essa alegria de propósito cumprido. Ao passo que a arrogância e o orgulho nós nos colocarmos num lugar alto, pensando que ali é o lugar da felicidade, nós nos enganamos. Porque a alegria, a paz, essa bem-aventurança, ela está sobre aqueles que servem. E Jesus, sendo Deus, existindo em forma de Deus, tomou a forma de homem para nos ensinar a servirmos. Então hoje é uma manhã, é um dia para nós agradecermos a Deus pelo privilégio,
pela bênção que é servir a Deus. E talvez você esteja, vamos dizer assim, inativo no reino de Deus. Eu quero te dizer que o reino de Deus, ele é um reino de atividade. Ele não é um reino onde você tem uma posição, uma postura passiva, onde você senta e cruza os braços, não. Porque nós vimos aqui nas lives anteriores que esse reino, ele é composto de sacerdotes, é um reino de sacerdotes. E o sacerdote, ele tem a função de servir ao povo. O sacerdote é para servir, o rei é para servir. O rei ocupa o trono, mas ele está para servir. Ele está para abençoar através do seu governo. Governo é servir. Vamos ver aqui também alguns outros versículos. Isaías 49. É interessante que o profeta Isaías, ele fala bastante sobre Jesus sendo o servo, até porque o Senhor Deus escolheu o povo, a descendência de Abraão, para ser um povo de propriedade exclusiva de Deus, para ser uma referência para todos os outros povos, para ser um modelo de governo, de administração, ser um modelo de família, ser um modelo de educação. Mas o seu povo falhou muitas vezes. E a gente encontra aqui nos profetas muitas referências a Jesus vindo ser esse servo, de fato, de forma plena, segundo a vontade de Deus. Então aqui em Isaías 49, o versículo 5 e 6. E agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para tornar a trazer-lhe Jacó e para reunir Israel a ele, pois sou glorificado aos olhos do Senhor e o meu Deus tem sido a minha força. Então aqui é Jesus que veio para trazer de volta Jacó e reunir Israel. Versículo 6, ele diz: não basta que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e trazer-lhes de volta os remanescentes de Israel. Então essa era uma primeira missão, trazer o povo de volta. Mas olha o que diz: também te porei para a luz das nações, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Então o serviço de Jesus vindo do céu para a terra, sendo obediente em toda a sua caminhada e chegando até a morte, e morte de cruz, como nós lemos aqui em Filipenses. É um serviço que alcança toda a humanidade, para seres a minha salvação até as extremidades da terra. Serviço, ser servo de Deus. E aí quando nós vemos Jesus lavando os pés dos discípulos e Jesus disse: eu estou fazendo isso com vocês para que vocês aprendam, porque eu sou mestre. Eu estou ensinando vocês o que é o Evangelho. Eu estou ensinando vocês qual é o propósito de vocês na terra. Vocês estão aqui para servir. Depois a gente vê esses discípulos que estão ali nessa mesa com Jesus. A gente vê como cada um vai tendo a sua caminhada, realizando o seu propósito, o propósito que Deus colocou. A gente vê Pedro sendo um grande pregador, e Jesus disse isso para ele: Pedro, se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. É um serviço, cuidar das ovelhas. A gente vê os outros discípulos. Filipe está pregando em grandes cidades, e aí Deus o chama para pregar para aquele eunuco, e ele é batizado, e ele crê na palavra, ele recebe a explicação da palavra que ele estava lendo, e ele leva esse evangelho para onde ele estava indo. Então o serviço dos discípulos, dos apóstolos, Deus levanta Paulo
O Senhor Jesus se manifesta para ele e levanta Paulo para ser o servo. Tanto é que Paulo diz: eu sou escravo de Cristo por amor. Eu me faço escravo de Cristo, porque eu quero servir ao Evangelho. Eu quero servir o reino de Deus. Então hoje nós estamos aqui para agradecer, porque servir é um privilégio. E também, talvez você esteja aí bem quietinho na sua vida, bem quietinha, né? Você talvez até esteja desfrutando do Evangelho. Ai, como é bom ter Jesus, como é bom seguir com Jesus. Mas o Senhor te chama para você servir. O Senhor chama cada um de nós para nós pegarmos essa toalha e essa bacia nas nossas mãos. Porque o reino de Deus é assim. Nós somos agradecidos porque estamos nesse reino, né? A nossa gratidão a Ele, porque estamos no seu reino de luz, mas nesse reino de luz nós somos servos. Nós somos chamados, nós somos ressuscitados e nos tornamos filhos de Deus. E ao passar por essa filiação, ao passar por esse novo nascimento, nós somos convocados a servir. Nós somos chamados a servir. Assim como Jesus disse para Pedro: Pedro, você me ama? Então apacenta as minhas ovelhas. Não era uma pergunta: Pedro, você quer me ajudar? Pedro, você quer apacentar as minhas ovelhas? Você quer cuidar das pessoas para mim, Pedro? Não. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Quando Jesus levanta Paulo, também é dito para ele, o Senhor fala com Ananias, né? Aquele discípulo que vai orar por Paulo. E o Senhor fala para ele: esse aí é meu servo, não se preocupe com quem ele tem sido até agora, porque eu estou levantando para sofrer pelo meu nome. Ananias recebe essa palavra. Então o Senhor levanta Paulo para anunciar o Evangelho, para servir ao reino. Eu e você fomos levantados da morte, fomos feitos filhos de Deus, recebemos o seu Espírito, somos participantes, coparticipantes com Cristo da herança de Deus. Nós recebemos todas as bênçãos, mas nós somos convocados a servir. Eu quero te perguntar: como está o seu serviço a Deus? Como está? Você está empenhado em estar ativo nesse reino? O que você tem feito no reino e para o reino? Nós estamos aqui para agradecer, mas também é verdade que essa palavra, ela nos confronta. Ela nos confronta. Eu sempre cito aqui algo que eu aprendi com o pastor Carlos McCord, que ele sempre diz que nós recebemos, né? Existe um movimento do Evangelho que é receber, desfrutar e repartir, compartilhar. Então eu recebo, eu desfruto aqui em mim, no meu coração, mas eu também compartilho disso que eu recebi. E quando eu compartilho, isso se multiplica. Porque é assim, gente. Jesus ensinou isso na multiplicação dos pães. Quando ele reparte aquele pão, o pão é multiplicado. Quando eu estou aqui trazendo a palavra de Deus, compartilhando com vocês esse alimento, qualquer um de vocês pode pegar essa mesma palavra e compartilhar com mais alguém. Às vezes com as suas palavras, às vezes enviando uma mensagem, às vezes enviando esse próprio vídeo. Então, veja que a palavra, ela vai se multiplicando. Quantas vezes você copia aí um vídeo do YouTube, ou você vai a um culto e você ouve uma mensagem tão poderosa e aí depois você pega o link daquele culto e manda para outras pessoas. É o compartilhar, é o multiplicar da palavra de Deus. Então, quando nós servimos, nós estamos multiplicando no reino. Então foi isso que aconteceu com essa história de Pedro que eu comecei falando no início, né? Que Pedro estava ali a noite inteira, não havia pescado nada, mas quando Jesus dá uma palavra e ele obedece, ele então tem
o seu barco tão cheio, que diz o texto lá em Lucas 5, que ele precisou chamar outros barcos para ajudá-lo, para que não se perdesse toda aquela pesca. Por quê? Porque o que ele recebeu era maior do que o barco que ele tinha para comportar aquela bênção toda. E muitas vezes isso acontece com a gente, muitas vezes não. É sempre assim, porque aquilo que Deus nos dá é sempre maior. É sempre maior do que o que nós podemos carregar. Então, se você não repartir, se você não compartilhar, vai se perder. Parte daquilo que você recebe se perde. Então, nós sempre recebemos uma porção muito maior do que a gente pode conter. Nós, como recipientes, como recebedores da graça, da misericórdia, do amor de Deus, recebemos algo muito maior que nós. Ultrapassa todo o nosso entendimento. Então, por isso, nós precisamos compartilhar esse amor, compartilhar essa graça, compartilhar essa palavra aqui que é muito maior que nós. Ela é maior do que eu posso compreender. Ela é sempre maior, porque cada vez que eu abro essa palavra, ela se multiplica de interpretações e de entendimento. Ela se multiplica de direção para mim. Às vezes eu leio o mesmo versículo e ele me traz direção num dia. No outro dia eu leio o mesmo versículo e ele me traz cura. No outro dia eu leio essa mesma palavra e ela me traz alegria, ela me traz alívio. Ela sempre se multiplica. Eu preciso compartilhar, você precisa compartilhar do Evangelho de Jesus, você precisa servir as pessoas que estão perto e longe de você com esse Evangelho, com esse pão. A gente fala muito de servir de forma muito prática, né? Por exemplo, você doando alguma coisa, você doando oferta, você doando uma cesta básica, você realmente assim colocando as suas mãos no trabalho. E é isso o sentido de serviço. Mas vamos ampliar, porque servir ao reino de Deus é também compartilhar a sua palavra. É também dizer àquele que está cansado que Deus renova as forças. É você dar uma palavra para aquele que está triste, que está sem esperança, que Jesus é a nossa esperança e que Deus tem pensamentos maiores que nós e que Ele tem um futuro de paz para dar para cada um de nós, para que o nosso fim seja de bênção. Sabe, aquela pessoa que ela já sofreu tanto na vida que ela não acredita mais em nada. Você pode dizer assim, olha, existe uma história na Bíblia de José. José foi jogado numa cova pelos irmãos. José passou por um processo de ser escravo. Mas depois, no final, ele perdoa os seus irmãos. E ele chega ao trono do Egito. E ele diz que tudo que ele passou, todas as maldições que foram lançadas contra ele, se tornaram em bênçãos. Então eu quero dizer para você que isso que você viveu, as injustiças que você sofreu, Deus, o soberano, aquele que vive para sempre, aquele que nos ressuscita dos mortos, Ele pode transformar toda a maldição da sua vida, da sua família, em bênçãos para você. Porque as bênçãos de Deus, elas são maiores que nós, elas são maiores que as maldições, elas são maiores que as dores. Então eu quero te convidar nesta manhã para que você sirva ao reino de Deus. Seja servo do Senhor, como Jesus foi. Jesus serviu eu e você, morrendo na cruz. Ele desceu às trevas por mim e por você. Ele fez isso. Lá em Isaías 53 disse que ele sofreu tudo, mas que ele perseverou, porque havia uma esperança de alegria, que ele olharia para o seu penoso trabalho e ficaria feliz, ele estaria alegre por ver o trabalho que ele fez. Então Jesus veio aqui na terra para trabalhar e trabalhou incansavelmente. Você vê Jesus de dia curando, libertando, ensinando, à noite ele está orando. Então Jesus desfruta, porque ele come, porque ele está com os seus amigos, mas Jesus trabalha compartilhando do Evangelho, das boas novas de salvação, que era ele mesmo. Então ele nos convida nesta manhã para nós sermos servos. Eu quero orar com você
Tem outros textos aqui, né? Deixa eu ler só esse aqui, gente. Olha, Mateus 20, que são as palavras do próprio Jesus nos ensinando isso. Mateus 20, 26. Eu vou ler até do 25. Aqui, gente, essa história, esse capítulo é quando a mãe dos filhos de Zebedeu, então a mãe de 2 discípulos, né, de Jesus, Tiago e João, ela chega e ela fala assim, olha o que ela fala, tá no versículo 21. Concede que no teu reino estes meus 2 filhos se sentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Ela foi pedir para que os filhos fossem privilegiados, que eles tivessem um lugar de honra ao lado de Jesus no reino dele. Veja que nós estamos falando de reino de Deus. Bom, depois aqui no versículo 25, então Jesus chamou-os para juntos de si e lhes disse: sabeis que os governantes dos gentios os dominam e os seus poderosos exercem autoridade sobre eles. Então, existem os líderes, os governantes que exercem autoridade sobre vocês, sobre os povos. 26, não será assim entre vós. Jesus está falando assim, ó, no meu reino não é assim que vai ser. Eu vim trazer um padrão diferente, eu vim trazer um modelo diferente. No reino dos céus, vocês não são subjugados. No reino dos céus, vocês não vão subjugar ninguém. Vocês vão servir. Não será assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se poderoso entre vós, seja esse o que vos sirva. E quem entre vós quiser ser o primeiro, será vosso servo. Então, Jesus está ensinando que, e o 28, né, gente? Esse aqui, o 28 é importante também, ó. A exemplo do Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Então, Jesus não veio aqui para ser servido, ele veio para servir. Por que eu e você muitas vezes queremos só ser servidos? Queremos sentar e que venha alguém com a toalha e a bacia nas mãos. Jesus já fez isso por mim e por você quando ele morreu na cruz do Calvário. Então agora nós precisamos nos levantar e obedecer essa palavra de servirmos. E para servir precisa ter humildade. Você precisa se abaixar, você precisa se dobrar. Você precisa se curvar. Amém, gente? A Ana colocou aqui, serviço é entender para atender. Né? Então nós temos essa missão aqui na Terra. Eu quero convidar você, para você se levantar e você ser um servo de Deus, uma serva do Senhor dos exércitos, o grande, o poderoso Deus, que te fez filho. Te fez filho, você é filho de Deus, então você pode servir. Né? Nós fomos feitos, foi assim com Jesus. Ele é declarado filho, ele era filho, foi declarado oficialmente na terra, né? Quando o anjo chega para Maria, ele fala assim, falando sobre Jesus, anunciando o nascimento de Jesus, ele diz assim: ele será grande, será filho do Altíssimo. Então na terra Jesus veio sendo declarado filho de Deus. Você e eu já somos declarados filhos de Deus, mas também somos chamados para servir. Então faça uma análise na sua vida, como está a sua vida, porque bem-aventurado é aquele que serve, feliz é aquele que serve a Deus. É uma honra, é um lugar de honra poder servir ao reino de Deus. Eu quero orar com você. Se você perceber que você precisa se levantar, se levante, né? Converse com Deus, fala: Senhor, como eu posso servir ao teu reino? Como eu posso ser útil no teu reino? Como eu posso governar? Governa aquele que serve. Amém? O reino de Deus tem um outro padrão, é diferente dos reinos da terra. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra. Oh Deus, muito obrigada, Senhor. Obrigada, querido Espírito Santo, por trazer esse confronto para nós. Por nos ensinar a verdade. Porque a verdade é que bem-aventurado é aquele que serve e não aquele que é servido. Senhor, obrigada, que nós possamos entender essa mensagem nesta manhã e colocar em prática
como o Senhor mesmo diz no texto que nós lemos, bem-aventurado é aquele que pratica esta palavra, bem-aventurado é aquele que serve ao reino de Deus. Senhor, muito obrigada. Nós recebemos tanto do Senhor, somos tão abençoados com a salvação, com todas as bênçãos espirituais, somos abençoados com o teu amor, com o perdão, somos abençoados com prosperidade, com vida abundante, com provisão, somos abençoados com a vida eterna. Pai, que nós não venhamos a reter essas bênçãos em nós mesmos, mas sermos como um rio que flui, como o Senhor mesmo disse, aquele que crê em mim, fluirá de dentro dele um rio de águas vivas, fontes. Que seja assim a nossa vida, Senhor, sempre fluindo aquilo que nós recebemos do Senhor, sempre compartilhando, sempre fazendo multiplicar aquilo que recebemos, Senhor. Seja o nosso dinheiro, seja o amor que nós recebemos do Senhor, seja o perdão, seja essa palavra que todos os dias nós temos acesso e podemos compartilhar com aquele que está triste, aquele que está sofrendo, aquele que está sem esperança, Senhor. Que nós possamos ter sempre nos nossos lábios uma palavra de vida, uma palavra de bênção para aqueles que precisam. Nós possamos compartilhar isso que temos recebido do Senhor. Pai, aqueles que estão muitas vezes de forma passiva, apenas contemplando, Senhor, apenas recebendo, que em nome de Jesus o Senhor possa incomodá-los, que o Senhor possa constrangê-los, Pai, para que o teu reino avance. E que há tanto serviço a ser feito na terra. E nós sermos como Jesus que disse, o meu Pai trabalha, até agora eu trabalho também. Que nós sejamos assim, Pai, em nome de Jesus. Que ninguém fique, Senhor, sentado de braços cruzados, olhando todo o caos que muitas vezes está ao nosso redor, mas que nós possamos nos levantar em autoridade no nome de Jesus. Levantar cheios do teu poder. Servimos uns aos outros, seja com ações, sejam com palavras, sejam com recursos, da forma que o Senhor direcionar cada um, Pai, em nome de Jesus. Eu quero orar, Senhor, se existe alguém nesta live que deseja receber Jesus, que deseja ser filho de Deus, porque a palavra do Senhor diz que todos aqueles que recebem Jesus são chamados, têm o direito de serem feitos filhos de Deus. Se você nunca recebeu Jesus, se você nunca se decidiu por Jesus, você pode fazer isso agora e se tornar filho de Deus. E a partir desse momento você será bem-aventurado servindo num reino de luz e não no reino de trevas. Se você deseja, pode orar comigo. Desta forma, você pode repetir comigo. Senhor Jesus, eu te recebo no meu coração. Eu abro o meu coração para o Senhor entrar e fazer morada em mim. E o teu Espírito vir morar em mim. E me trazer a convicção de que eu sou filho, de que eu sou filha de Deus. Eu quero viver como o Senhor. Eu quero seguir o teu exemplo. Eu quero viver nesse reino de luz. Eu quero estar vivo. Eu quero a vida eterna, Senhor. Perdoa os meus pecados, me limpa de todo o mal, de toda transgressão e de toda iniquidade. Quebra as correntes malignas na minha vida, Senhor. E que eu possa ser participante desse reino de sacerdotes. É isso que eu te peço agora. Eu me entrego a ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Glória a Deus por essa palavra, glória a Deus por cada um de vocês. O Ricardo tá aqui, bem-vindo. Também eu acho que é a Andréia, né? Acho que é a Andréia. Nova, algumas pessoas que passaram por aqui durante a live. E a Ana tá aqui firme e forte, né, Ana? Minha amiga, companheira. Graças a Deus por cada um de vocês, viu? Eu desejo um excelente dia para você. Que essa palavra possa te animar, possa te encorajar, te trazer vida, te trazer alegria. Em nome de Jesus. Ótima semana. A gente volta.